Olá, há 54 anos eu ouço falar em reforma agrária no Brasil. 54 anos. Em 1962 foi criada a Superintendência de Política Agrária, SUPRA. 2 anos mais tarde, a SUPRA, já no primeiro governo militar, no governo de Castelo Branco, foi substituída ou se transformou no Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o IBRA. Depois foi criado o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, que virou Ministério, anos depois, do Desenvolvimento Agrário, e tudo isso, ao final, convergiu e estas atividades estão concentradas no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Esta longa história de 54 anos já leva, provavelmente, 2 gerações, deve estar na 3ª geração de servidores públicos brasileiros dedicados a promover e fazer reforma agrária no Brasil. Devemos estar entrando na 3ª geração de servidores brasileiros que trabalharam e se aposentaram. A 3ª geração está em serviço hoje, mas adiante vai se aposentar fazendo reforma agrária. Aí eu pergunto, eu quero saber, eu quero a informação. Quantos hectares foram destinados à reforma agrária no Brasil? Ninguém sabe. Imagina-se algo entre 40 e 80 milhões de hectares. Encontrei um dado no governo Fernando Henrique, em 2 anos, num artigo, encontrei essa informação num artigo. No governo Fernando Henrique, em 2 dos seus 8 anos, o governo investiu 25 bilhões de reais desapropriando áreas de terra para assentamentos que correspondem à superfície total do Uruguai, ou à metade da superfície territorial da Alemanha, para a reforma agrária. E o que acontece em assentamentos, nos assentamentos feitos ao longo desse meio século, mais de meio século? Não se sabe. O que produz? Não se sabe. Não há essa informação. A nação, há meio século, gasta recursos para fazer uma reforma agrária, que é um poço sem fundo, porque permanentemente tem gente nas estradas, o MST organizando, promovendo invasões, pedindo mais assentamentos, e não se sabe o resultado disso. Eu, alguns anos atrás, fui visitar os assentamentos que visitei no sul do estado do Rio Grande do Sul, estavam praticamente parados, não se via atividade produtiva alguma. E talvez esta seja, se tenha informações a respeito de que essa é uma situação corrente nacional. E não é um local, o meio agrícola brasileiro não é um local de estabilidade social, de desenvolvimento social, menos ainda. A população rural brasileira, sentada em cima de um terreno com uma casinha numa coxilha, vive em condições de pobreza muitas vezes de pobreza extrema. As despesas com o Bolsa Família, o número de famílias que recebeu uma superfície de terra de um projeto de assentamento, que vive do Bolsa Família, é uma parcela significativa do total. Mas a verdade é que estas informações não estão disponíveis, apesar de nós termos, como sociedade, pago a desapropriação, paga auxílios para a instalação das famílias assentadas, pagos 2 gerações de servidores públicos brasileiros destinados a isso e ninguém sabe dizer tecnicamente o que aconteceu. E o pior é que andam na contramão daquilo que é a tendência dos países modernos, das economias modernas, que tem no campo países, inclusive, que competem com o Brasil como potências agrícolas. Estou falando dos Estados Unidos, estou falando do Canadá, estou falando da Austrália. Países que competem conosco têm em torno de 5% ou menos de sua população no campo. E aí, pouca gente e alta produtividade, eles têm uma renda média do campo que se aproxima da renda média do meio urbano. Aqui no Brasil nós queremos fixar o homem no campo, botar mais gente no campo, quem sabe até tirar gente, porque o MST faz isso, arregimenta pessoas desocupadas no meio urbano para levar para a beira da estrada, na expectativa de receber um pedaço de terra, e aumentar a população do campo com baixíssima produção, baixíssima produtividade, diminuindo a renda e criando miséria.
Essa é uma estratégia de desenvolvimento que o nosso país, infelizmente, adotou, virando farol para o século XIX. E o pior é que com grande apoio de opinião pública e de opinião pública internacional ligada ao movimento revolucionário de esquerda. O MST talvez seja a coisa mais sólida que se fez neste país ao longo de 54 anos em torno da ideia da reforma agrária. Acho que o MST são as tropas do Sr. Stedger, com seu poder destrutivo de gerar insegurança, de gerar conflito ideológico, luta de classes no meio rural. Isto veio para a cidade contaminado pela ideia de que se um faz determinada coisa, é um crime e a polícia intervém. Se muitos fazem, temos aí um problema social, um fenômeno social, e dentro desta ideia se multiplicou e se multiplicaram as invasões, as ocupações e os atos de violência contra a propriedade, contra o direito de propriedade, gerando insegurança jurídica e insegurança social no campo. Esta é uma ideia que para o Brasil, e este é o tema do qual estou tratando nesta série, em que eu abordo ideias que param o Brasil. E por trás do problema agrário brasileiro, por trás desta ideia de reforma agrária, por trás da existência do MST, está a ideia paralisante de que quero tratar aqui, que é a ideia de que todo brasileirinho que nasce, todo bebê que nasce no campo ou na cidade, é titular do direito a uma propriedade rural. A ter terra é um direito natural da pessoa humana no Brasil. Ora, isto é falso, isso não tem nenhum sentido filosófico, não encontra nenhuma base técnica, não tem base científica, porque o planeta não é inflável. Não pode haver um direito natural do homem à terra se a população cresce, o planeta não. Então não é uma ideia que se fique de pé. No entanto, esta ideia cria no Brasil todos os problemas políticos, os problemas sociais, né, e os desvios de estratégia com os quais nós convivemos. A ideia de que, inclusive, de que a terra seja a grande propriedade, a propriedade mais valiosa, mais preciosa que se possa ter, ela é tão antiga, tão superada, porque a grande propriedade hoje de qualquer pessoa é aquilo que ela aprendeu, aquilo que está na sua cabeça, é a sua criatividade, o potencial com que entra na vida produtiva. Esse é o grande bem de cada um. E o nosso projeto de desenvolvimento para as populações pobres do meio rural e do meio urbano não levam isto em consideração. Oferecem a pior educação ou nenhuma educação. As piores condições para o desenvolvimento dessas potencialidades humanas. E era aí que nós tínhamos que estar investindo e não na ideia de dar um pedaço de terra para cada um, gerando um miserável, que tem um lugar, quem sabe, onde onde instalar a sua própria miséria. Quem dera nós pudéssemos no Brasil superar isso e criar um país com mais racionalidade, tentando construir com paz e não com ideologias sem nenhum fundamento, que, no entanto, a ela nós nos habituamos e que contam com uma simpatia internacional, um apoio, esse apoio que as organizações e os movimentos revolucionários de esquerda no mundo inteiro se prestam reciprocamente, jamais pensando no bem das próprias sociedades, mas pensando realmente em incendiar. E é isso que, infelizmente, nós temos hoje no cenário rural brasileiro. Pense nisso.